Muito bem, para você que tá ligado, vamos lá? É hora da mensagem do dia. Na vida, a gente tem escolhas a serem feitas todos os dias, né? A gente aprende a fazer as escolhas certas e também erramos fazendo escolhas, né? Porque as escolhas, a palavra já fala, né? Tem que escolher. Às vezes a gente se depara, em muitos momentos, com escolhas fáceis. Você tem que escolher a roupa que você vai sair, você tem que escolher, né, o que você quer comer, você tem que escolher, né, às vezes, né, tem algumas opções, mas tem as escolhas difíceis também, né? Tem escolhas em que você tem que escolher o caminho que você vai ter que trilhar, a resposta que você vai ter que dar, o momento, principalmente quando nós estamos chateados, nervosos, escolher no meio de uma turbulência, né? É como uma pessoa que está numa situação de perigo, às vezes no trânsito, ela está numa rodovia e ela tem poucos segundos para uma escolha rápida para que ela possa evitar um acidente, talvez uma ultrapassagem mal feita, alguém que está fazendo uma ultrapassagem mal feita, e você precisa escolher um caminho, você precisa ir para um dos lados porque você está correndo o risco de morrer e quem está contigo ali também, então você tem que rapidamente tomar uma decisão. Tem aquele momento que recebe uma proposta e você precisa escolher o caminho que você vai trilhar, para onde você vai. Mudanças requerem escolhas, porque para mudar a gente precisa abrir mão de certas coisas para se conquistar outras. Às vezes uma pessoa precisa, para mudar de vida, para ter uma oportunidade melhor na sua vida profissional, ela vai ter que abrir mão, talvez, do aconchego da família, porque ela vai ter que ficar longe. Às vezes uma proposta muito boa, irrecusável, para ir morar em outro país, para ganhar muito bem, para exercer a função a qual você estudou tantos anos e agora você tem oportunidade, mas para isso também você vai ter que escolher ficar longe, às vezes, das pessoas que você gosta por um período de tempo para melhorar a sua vida. Quantos que foram embora do Brasil, estão morando em outros países, estão bem financeiramente, tem tudo o que quer, mas estão longe da família, sentem falta da sua terra, sentem falta do seu idioma, tiveram que se adaptar. Outros que saíram do Brasil foram morar em países onde os seus costumes, suas tradições são diferentíssimas, até o clima, às vezes muito frio, e a pessoa teve que se adaptar lá. Ela tem as condições que ela sempre sonhou em ter aqui, mas ela tem lá, e agora ela está distante. Isso chama-se escolhas, isso chama-se tomar decisões. E sabe qual é o mais engraçado? O máximo que as pessoas podem fazer diante das nossas escolhas é nos dar conselhos, porque as decisões quem tem que tomar somos nós. É você quem tem que tomar a sua decisão. A decisão da mudança. Eu vi uma frase agora há pouco, que alguém dizia que eu não posso mudar as pessoas que estão ao meu lado. Não tem como eu mudar a forma das pessoas pensarem. As pessoas que convivem comigo, não tem como eu mudá-las. Eu tenho que aprender a conviver. Minha mãe dizia algo para mim, eu me lembro muito jovem, minha mãe dizia, a gente precisa aprender a combinar. E naquele primeiro momento, talvez a palavra combinar não era muito, palpável, tangível. Hoje eu entendo bem isso. Ou nós combinamos com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, ou você não consegue conviver com elas. Então, você não pode mudar as pessoas, mas você pode mudar as pessoas que estão ao seu lado. Eu não digo a sua família, mas tem pessoas que você não tem necessidade de que ela esteja ao seu lado, não tem necessidade de que ela esteja próxima de você. Por isso eu estou falando sobre decisões. Às vezes a gente sofre porque a gente dá muito ouvido para aqueles que não acrescentam nada na vida da gente. Eu não digo um conselho que às vezes é meio dolorido, um puxão de orelha, que isso faz parte, isso ajuda. No primeiro momento, não. Às vezes ser chamado a atenção naquele primeiro momento até é meio desconfortável. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Ninguém gosta de levar um puxão de orelha, ninguém gosta, né, de ser cobrado. Mas são essas pessoas que a gente precisa pensar e valorizar, porque você vê como é. Os pais têm esse dom, né?
de nos chamar a atenção, puxar a orelha, sabe, dar um conselho um pouco mais enérgico, porque eles têm essa capacidade e eles têm essa autoridade. E naquele momento a gente fica chateado, mas um dia quando você não os tem mais, você sabe a falta que isso faz. Quantas e quantas vezes você parou e pensou, falou, puxa, se minha mãe estivesse aqui para me falar alguma coisa nesse momento, como seria bom? Mas talvez naquele primeiro momento a gente não parou para pensar em como era, né? Principalmente quando era jovem, adolescente, cheio de razões e cheio de certezas, né? Porque quando a gente chega na adolescência, a gente pensa que descobriu tudo, a pólvora, a roda, né? A gente pensa que é responsável por todas as coisas do mundo e que tudo que acontece no mundo a gente já sabe, não precisa ninguém ensinar. Não é não? O jovem, adolescente, geralmente tem essa capacidade que ele acha tê-la. Aí chega depois de uma certa idade, ele sabe, pensa, imagina e vê que na verdade não sabe nada. E quanto mais a gente vive, menos a gente imagina que sabe de alguma coisa. Que a gente está sempre aprendendo. E o aprender está ligado exatamente ao crescimento. E as mudanças, como eu disse, estão ligadas ao nosso sucesso. Tem horas que você precisa parar para pensar um pouquinho, será que não está na hora de você mudar certas coisas? Mas a mudança é fácil, tomar atitudes, tomar decisões? Não, não é não. Se fosse fácil, seria fácil, né? Mas não é. É complicado em muitas situações. Dizer não para certas coisas que aparentemente deveria dizer sim, não é fácil. Sabe, numa situação que você fica pensando, sabe, em fazer uma coisa errada, mas é tão propício. É como alguém se envolver com outra pessoa que já tem compromisso, achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, e no final das contas acaba sofrendo. Será que vale a pena? Será que vale a pena abrir mão de certas coisas que eu amo tanto por coisas tão indecisas? Abrir mão de coisas tão palpáveis, de tudo aquilo que eu já tenho em minha mão por coisas que ainda não são reais? Trocar situações é como alguém que tem uma expectativa e não a certeza e tomar decisões de mudança. Nós devemos mudar, mas mudar por aquilo que produz alguma coisa para nós. E não simplesmente querer mudar por uma incerteza. Mudar para agradar outras pessoas. Mudar para viver no mundo de outras pessoas, deixando o seu próprio mundo à mercê da sorte. Sabe, deixar a minha vida de lado para fazer a vida de outra pessoa, talvez feliz por um período de tempo, e para depois lá na frente eu dizer que eu perdi o meu tempo, gastando tempo com quem não tinha tempo para mim. Tem horas, ou você para pensar, porque na verdade o tempo não para, a vida não para, as horas não param, o tempo passa, e o que mais às vezes a gente encontra pessoas dizendo é que perderam tempo, gastando tempo com aquilo que não te trouxe nada. Decisões, atitudes, por mais doloridas que elas possam ser, tem horas que é necessário tomá-las. Como um médico, ao receber um paciente, após um acidente com uma certa fratura no seu pé, por exemplo, no tornozelo, não entendo tão claramente, mas é uma coisa que a gente vê muito. E o médico, ao receber aquele sujeito com uma fratura ali, ele precisa colocar novamente aquela fratura, ele precisa colocar novamente aquele pé, né? Aquele osso novamente ao local. Ele não vai dar anestesia, ele vai interter aquele sujeito, e a decisão que ele precisa tomar é uma decisão rápida, mas ele precisa do momento certo para fazer aquilo, e vai doer, mas ele precisa fazer. Ele precisa colocar de volta no lugar um ombro deslocado, e por mais que vai doer, ele precisa fazer, e ele vai fazer. E no momento em que ele talvez vai dizer para aquele paciente, vamos contar até 3, e talvez o número 1 ele já vai virar e a pessoa vai dar um grito tão alto. Mas o grito que ela deu de dor é exatamente o início do processo curativo para aquele ferimento no seu pé. Tem horas que em meio à nossa vida, às nossas angústias e tristezas, a gente grita de dor, grita de desespero. Isso não é pecado. Algumas pessoas pensam que o sofrimento, a angústia, a lágrima que rola pelos olhos são fraquezas, é um pecado que eu carrego dentro do meu coração, por isso sofro. Nada disso. Tem coisas na vida que a gente passa na vida,
Não pelo fato de você ser isso, ser aquilo, deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, e Deus o está castigando nesse momento. Eu não acredito muito nessas coisas não, sabe? Eu não vejo Deus como um ser castigador, um ser maléfico, malvado, que vai te... Sabe? Não. Eu vejo muito mais as nossas decisões e reações com as coisas que fazemos, exatamente com a lei da semeadura. Você planta o mal e você colhe o mal. Deus não precisa te fazer mal para te provar nada. Pelo contrário, eu acredito e levo muito a experiência de Deus como a minha própria. Por mais que meus filhos possam fazer alguma coisa que me deixe triste, o máximo que eu posso fazer é corrigi-los. Agora, eu não acho que você, com o amor que você tem pelo seu filho, porque ele quebrou a vidraça do vizinho, você vai pegá-lo, amarrá-lo de ponta cabeça no quarto, deixá-lo lá, dar alguns choques nele. Você não vai fazer isso. Você não vai torturar o seu filho porque ele quebrou a vidraça do vizinho. Você irá corrigi-lo, chamá-lo a atenção, talvez, ou dar algumas varadas nele. É até difícil falar uma coisa dessa hoje em dia, mas a gente sabe que funciona, né? Agora, será que essa correção será um momento em que você vai humilhá-lo, vai arrancar uma orelha dele? Não vai fazer isso. Se você não vai fazer isso com o seu filho, imagina se Deus vai fazer isso com você. Agora, o que mais a gente imagina é que talvez o sofrimento que passamos seja talvez alguns erros que cometemos, mas o erro que cometemos não está ligado aos castigos que muitas vezes foram ensinados. O castigo talvez é só a consequência das coisas que fazemos, das coisas que deixamos de fazer e que talvez você plantou e não imaginou a maldade que você está colhendo exatamente por aquilo que você plantou lá atrás. Mas eu acredito sempre num Deus amoroso, perdoador, num Deus que tem suas mãos estendidas e que jamais, jamais deixaria de perdoar e amar um filho. Por mais que o seu filho faça alguma coisa errada, você sempre terá no seu coração o carinho e o amor para perdoá-lo, para estender a mão, para dar a ele aquilo que ele precisa, por mais difícil que possa ser a situação ao seu redor. O que precisamos entender e o que precisamos compreender é que esse amor, esse carinho que Deus tem por nós, Ele também colocou em nosso coração como pai, como mãe. Você vê, por mais difícil que possa ser qualquer situação, você jamais vai deixar de amar os seus filhos. Por mais de qualquer situação que aconteça, por qualquer coisa que venha a acontecer, você jamais deixará de amar os seus filhos. Por isso eu disse no começo dessa mensagem sobre as mudanças e tomar as atitudes que precisamos tomar, ou então nós criarmos situações dentro do nosso coração e mesmo com todas as coisas que precisamos fazer, ou mesmo com as atitudes que precisamos tomar e as escolhas que precisamos fazer, tudo isso está ligado e determinado exatamente ao que somos e o que viemos a ser. Às vezes você pode dizer, mas eu não aprendi a tomar certas decisões e às vezes eu erro. Mas é assim que aprendemos, né? É errando que se aprende a acertar. A excelência do acerto, a conquista e tudo aquilo que nós temos na vida está ligado exatamente a tudo aquilo que fazemos e a tudo aquilo que conquistamos. Mas não foi sempre acertando, foi errando também. E em muitas escolhas, em muitas delas nós escolhemos errado, pagamos o preço depois pela escolha errada e com isso aprendemos a escolher as coisas certas. Um lindo dia e que seja sempre assim, esse amor e esse carinho, mostrando o quanto Deus nos ama e o quanto esse amor é transferido de nós também como pais aos nossos filhos. Escolha sempre o caminho certo, pense sempre uma coisa: o que você faz, você gostaria que fizessem com você?